Diário de Atlas, 1951 a 1993. 43. Passei a viagem de volta à Inglaterra, elaborando uma lista de lugares onde Ellie poderia estar. Eu sabia que a tarefa seria gigantesca, pois envolveria refazer nossos passos pela Europa. Não que houvesse qualquer garantia de que ela estivesse em um local onde já estivéssemos estado, mas eu tinha que começar por algum ponto. Ralph Mackenzie tinha sido nada menos que exemplar quando entrei em contato com ele para dizer que estava deixando a Austrália. Ele veio se despedir de mim e Adelaide como se eu fosse um velho amigo ou irmão. Obrigado, Atlas. Você ressuscitou o Império Mercer praticamente sozinho. A mina de Opala nos permitiu fazer muito, inclusive restaurar a bastante dilapidada missão Hermannsburg, que significa tanto para Kit. Do fundo do meu coração, agradeço muito tudo que você fez. Ele me abraçou. Eu sinto mesmo, Ralph, muito obrigado. Espero que você esteja viajando de volta na primeira classe. Eu ri e mostrei minha passagem de segunda classe. Mas, Atlas, você é multimilionário agora. Seus 10% cuidaram disso. Suponho que velhos hábitos nunca morrem. Isso me lembra que posso precisar de sua ajuda para transferir meus fundos de volta para a Europa. Pode deixar. Farei qualquer coisa para ajudar. Fico muito triste em perdê-lo e sei que os homens de Cuber Perry se sentem da mesma forma. Eles nunca vão esquecer o dia em que o salvou do poço que desabou. Você é um herói. Ralph parecia genuinamente emocionado. Na verdade, Ralph, acho que foram eles que me salvaram. Além disso, Michael fará um bom trabalho na minha ausência. Até a próxima. Trocamos um aperto de mãos e me virei para subir a prancha do Oriente mais uma vez. A travessia em si continua sendo uma névoa para mim. Veja bem, estou um pouco preocupado que, pela primeira vez na vida, tenha me entregado fortemente às qualidades entorpecentes do álcool. Na minha primeira noite, entrei no bar para brindar meu tempo na Austrália com um uísque e acabei passando a noite inteira lá. Voltei na noite seguinte, e então na seguinte. Em pouco tempo, comecei a ir lá durante o dia. O que posso dizer? A bebida parecia fazer o tempo passar mais rapidamente e tornava os dias sem ele menos difíceis. Era verdade que eu tinha um propósito renovado, mas até encontrá-la, a dor da jornada seria intensa. No entanto, não deixei a garrafa no Oriente quando desembarquei, após a viagem de 2 meses. Eu sabia que ia me reencontrar com fantasmas do passado e continuei a beber para ter a coragem para enfrentá-los. Ao chegar à Inglaterra, retornei à livraria Arthur Morstan, onde Rupert ficou tão chocado ao me ver que derramou sua xícara de chá em uma caixa de livros novos. Meu velho amigo, estou perplexo! Meu bom Deus, como você está? Expliquei a ele os acontecimentos dos últimos 2 anos da forma mais concisa que pude. Nossa, meu pobre querido amigo, gostaria de poder lhe dar uma boa notícia e dizer que ela esteve aqui, mas infelizmente não posso. Ah, bem, valeu a pena a visita mesmo assim. Eu me virei para a porta da loja. Espere aí, meu velho amigo. Você parece que precisa de um café forte e talvez uma cama aconchegante para a noite. Sabe, Luiz e eu ficaríamos felizes em. Quando nos separamos, Rupert, você disse que investigaria Craig. Ele pareceu constrangido. Sim, e mantive a minha palavra e investiguei. Mas como você previu, aquele inseto mau parece ter existido. Não há cabeça nem cauda, nem em nenhum de nossos registros. Meus amigos dos circos encontraram uma menção a um Craig Ezo em um antigo censo russo, mas isso não ajuda muito. Não, concordei com um suspiro. Ele voltou aqui? Nunca, meu velho. Vigiamos o lugar como falcões durante semanas depois que você partiu, mas não houve sinal do homem. Olhei ao redor da loja. As prateleiras tinham sido pintadas de branco, o que parecia deixar o lugar mais claro. Ellie teria gostado. Obrigado, Rupert. Então tive uma ideia. Seria possível falar com Flora para saber se Ellie entrou em contato com ela? Claro, respondeu Rupert, indo para os fundos da loja. Vou telefonar agora mesmo. Ela está de volta a Lakes por esses dias. Ele correu escada acima, mas ao voltar, balançava a cabeça. Desculpe, meu velho. Flora não ouviu nada sobre ela, mas ela adoraria ver você. Disse que é um convite em aberto. Está bem. Obrigado, Rupert. Não consegui evitar que minha fala se arrastasse enquanto apertava sua mão.
Tem certeza de que não podemos lhe oferecer uma boa xícara de... Antes que meu velho amigo pudesse terminar a frase, eu já havia fechado a porta da livraria Arthur Morstan. Voltei para Claridge's Hotel, onde havia me hospedado, e instruí o concierge a organizar a próxima etapa de minha viagem à Suíça. Sem dúvida, o Sr. Kohler ficou menos satisfeito em me ver do que Rupert. Quando entrei na Coleridge Shoe Cart, na Rue de Rhône, a secretária pareceu incrédula. Monsieur Tannet, indagou ela, sobressaltada, lutando para descobrir se o homem abatido e barbado ali no saguão era realmente eu. Assenti e ela rapidamente pegou o telefone. Eric Kohler veio correndo de seu escritório, incrédulo, antes de me puxar para dentro. Atlas, onde foi que você esteve, homem? Qual foi a única coisa que eu implorei a você no início desse processo? Não desaparecer da face da terra. E você, meu amigo, achou por bem fazer exatamente isso. Estou pensando em passá-lo para um advogado mais jovem. A família Tanit vai acabar me matando. Levantei a mão para que Eric parasse de falar. Ellie, ela entrou em contato com você? Não, prosseguiu ele com raiva. Com certeza não. Agora, você tem muito o que explicar, principalmente para o escritório de cidadania suíça que está retendo seu pedido há 2 anos. Atlas, onde você esteve? Afundei no sofá nos fundos da sala e contei ao advogado o que tinha acontecido com Ellie e sobre minha temporada na Austrália. Eric ouviu com atenção, mas ainda assim não ficou satisfeito. Lamento ouvir tudo isso, Atlas, mas o que foi que deu em você para ir para a Austrália, para início de conversa? Se você queria uma mudança, por que não voltou para o seu país natal, onde você teria cidadania e uma fortuna? Foi então que me dei conta de que nunca havia informado Eric sobre Craig, mas estava exausto demais para fazê-lo naquele momento. Vou visitar os Hoffman para ver se está tudo bem com as crianças. Por favor, você poderia telefonar e avisar que vou até lá? Ele suspirou. É uma boa ideia e tenho certeza de que eles ficarão felizes em recebê-lo. George, em particular, está indo muito bem. Na verdade, nos tornamos bons amigos, pois ele fica aqui no escritório uma vez por semana. Ele é muito inteligente e quer se tornar advogado. Nesse caso, posso despedir você e contratá-lo, resmunguei. Bem, talvez um dia. Mas Atlas, sim, Eric, sei que você ainda é meu cliente e não quero ser intrometido, mas pode ser uma boa ideia tomar um banho frio primeiro. Talvez se barbear e certifique-se de beber bastante água. Lembre-se, você é um herói para aquelas crianças, salvou a vida delas. Eric me lançou um olhar severo. Não manche a imagem do anjo da guarda deles. As palavras de Eric Kohler ressoaram imediatamente em mim. Tudo bem, vou lá amanhã de manhã. Por favor, ligue para o meu hotel mais tarde para me informar se está confirmada a visita aos Hoffmans. Estou no Beau Rivage. Como desejar, Sr. Tannet, disse Eric, gesticulando em direção à porta. Arrastei-me de volta para o hotel, coberto de vergonha, e não toquei em uma gota de álcool a noite toda. Na manhã seguinte, peguei um táxi para a casa de Agatha, ainda facilmente identificável pela pintura rosa em seu exterior. Seus habitantes me receberam muito calorosamente. Obrigada por vir nos ver, Sr. Tannet. O Sr. Kohler disse que o senhor estava muito ocupado com todos os seus negócios, exclamou a Sra. Hoffman. Percebi que Eric tinha escolhido compartilhar uma mentira com a família para não perturbar as crianças. Senti uma pontada de culpa. George e Cláudia vão ficar muito felizes em vê-los, acrescentou a velha senhora. Vocês têm tudo o que precisam, Sra. Hoffman? Perguntei. Quero ter certeza de que não estão tirando nem um centavo do próprio bolso. Ela assentiu com entusiasmo. Com certeza. Obrigada, Sr. Tannet. Agatha ficaria muito orgulhosa de sua generosidade. Está em seus genes. As crianças me acolheram como um tio que não viam havia muito. Fiquei surpreso com o quanto ambos cresceram nos anos em que estive fora, esquecendo que eles estavam em sua fase de desenvolvimento e mudança. Os Hoffman certamente insistiram para que ambos se arrumassem para a chegada de seu benfeitor, e fui inundado de remorso por não ter estado mais presente em suas vidas. Olá, Sr. Tannet, disse George, com a voz embargada, agora um rapaz quase do meu tamanho, apertando minha mão. Santo Deus, esse é o pequeno George ou é o pai dele? Comentei, tentando ser engraçado, antes de lembrar o destino que se abatera sobre os pais dele. George percebeu o meu constrangimento e abriu um sorriso gentil. O senhor se lembra da minha irmã Cláudia? Ele sinalizou para a jovem, que também estava mais alta, mas com o mesmo rosto gentil do qual eu me recordava. Prazer em vê-lo novamente, Sr. Tannet. Ela fez uma reverência.
Meu irmão e eu não temos como agradecer o suficiente por toda a sua bondade. É muito bom ver você também, Cláudia. Não há necessidade de me agradecer. É aos Hoffman que vocês devem ser gratos. Vocês dois estão gostando da vida em Genebra? Eles assentiram com entusiasmo. Então perguntei: E como vão os estudos? Os meus estão indo muito bem, obrigado, Sr. Tunnett, respondeu George. Ouvi dizer que anda visitando o Sr. Kohler. Ele contou que você quer ser advogado, certo? George remexeu os pés. Tornou-se um sonho meu, sim. Quero influenciar a maneira como o mundo funciona para que as pessoas possam ter uma existência mais justa. Suas palavras me fizeram sorrir. Não consigo pensar em nada mais nobre ou apropriado. Estou feliz por você, Jorge. Não deixe de perseguir o seu sonho com todo o coração. É o que vou fazer, Sr. Tunnett. Ele hesitou e olhou para a Sra. Hoffman no canto da sala, que pareceu retribuir com um olhar severo. Mas o Sr. Kohler diz que as mensalidades das faculdades de direito são muito caras. Jorge, exclamou a Sra. Hoffman, o Sr. Tunnett chegou há menos de 5 minutos e você tem a audácia de importuná-lo por mais dinheiro quando ele já financia toda a sua vida? Eu ri. Por favor, não precisa gritar, Sra. Hoffman. Um advogado deve ser corajoso, desenvolto e fazer perguntas importantes. Acredito que o jovem Jorge demonstrou as 3 qualidades simultaneamente, afirmei, erguendo as sobrancelhas. Prometo devolver o dinheiro um dia, afirmou Jorge, cada centavo. Coloquei a mão em seu ombro. Não duvido que faria, se tivesse oportunidade, mas não será preciso. Se você continuar trabalhando duro e deixando felizes o senhor e a senhora Hoffman, eu lhe asseguro de que não haverá nenhuma barreira financeira para sua educação. Obrigado, Sr. Tunnett, obrigado, exclamou George entusiasmado. Isso também, é claro, se aplica a você, Cláudia. Está gostando da escola? Ela pareceu um pouco insegura. Acho que algumas das lições um pouco difíceis. Meu francês não é tão bom quanto o do meu irmão. Ainda assim, falei com uma piscadela. Persista. Estendi a mão. Foi muito bom conversar e ver todos vocês, mas temo que precise partir agora. Continue a se comportar com o senhor e a senhora Hoffman, crianças. Apertei a mão de George e Cláudia me surpreendeu bastante ao me envolver em um abraço. O senhor e a senhora Hoffman me acompanharam até a porta da frente. O que o senhor faz por essas crianças é realmente maravilhoso, Sr. Tunnett, afirmou o Sr. Hoffman, colocando uma mão gentil em minhas costas. Por favor, me chame de Atlas. E repito, são vocês quem devem receber os agradecimentos. Bem, pode ser, mas acho que poucos nessa vida usariam sua herança para financiar a vida de 2 órfãos. 2 completos estranhos. Você foi motivado apenas por sua bondade, e isso é algo a ser reconhecido. Obrigado, agradeci, um nó surgindo em minha garganta. Depois de acertar meus negócios com Eric Kohler, que envolviam colocá-lo em contato com Ralph Mackenzie para organizar a transferência segura de minha bem abastecida conta bancária australiana, finalmente assinei os últimos documentos que me concediam a cidadania. O leitor talvez se pergunte sobre meu medo de esbarrar em Craig Ezo ao refazer meu caminho para a Europa. No entanto, devo confessar que o medo era praticamente inexistente. Você já deve saber através dessas páginas que sem ele não tenho nenhuma consideração pela minha própria vida. Sou totalmente impulsionado pela minha busca e nada mais. E terei sucesso ou morrerei tentando. A travessia de balsa de Newcastle para Bergen foi uma experiência bem turbulenta, mas misericordiosamente rápida e chegamos em 24 horas. De todas as minhas revisitas, aquela era a que eu mais temia. O que eu poderia dizer a Astrid e Horst depois da tragédia inimaginável que eles haviam vivenciado? Essa preocupação era agravada pela perspectiva de olhar mais uma vez nos olhos do pequeno Félix e ver a sua dor. Por isso, eu me assegurei de me medicar com uma garrafa de uísque durante a travessia. Eu sabia que tinha que me manter focado em minha tarefa. Se ele tivesse voltado a algum lugar, Bergen parecia ser a escolha mais óbvia. Karine tinha sido sua melhor amiga, e os Halvorsens como uma família para nós. Fiz a conhecida caminhada do porto até as colinas, aonde ainda jazia a casinha que um dia nos abrigara. Bati à porta. "Et minute", veio a resposta. Esperei por um momento, me preparando para uma interação difícil. Astrid logo surgiu na porta. Ela parecia muito mais velha. Suas bochechas, antes rosadas, tinham caído,
e o cabelo louro e grosso de que eu me lembrava estava agora ralo e grisalho. Conforme ela aos poucos se dava conta de quem eu era, seus olhos se arregalaram e começaram a brilhar com lágrimas. Olá, Bo, disse por fim. Astrid, eu nunca poderia encontrar palavras para descrever quanto eu sinto. Antes que eu pudesse terminar minha frase, Astrid me abraçou e me apertou com tanta força que o ar saiu dos meus pulmões. Horst! Horst! Gritou ela, me arrastando pela mão para dentro da casa. O pai de Pip apareceu de um canto no fim do corredor e olhou para mim com atenção. Não pode ser. Boda Plies? Gaguejou. Olá, velho amigo. Horst agora usava uma bengala. Lentamente, ele se aproximou de mim e me abraçou também. Ele deu uma batidinha no meu peito com a bengala. É bom ver você, meu não tão jovem amigo, exclamou ele. Por favor, sente-se, vou preparar um chá. Você ainda gosta de English breakfast? Antes que eu pudesse responder, Astrid sumiu na pequena cozinha. Segui Horst até a sala de estar, que não mudara nada durante toda a década em que eu estivera fora. Horst, comentei. Não sei como expressar minha tristeza por... Ele ergueu a bengala no ar para me impedir. Por favor, não falamos sobre isso. Todos em Bergen sabem o que enfrentamos. Quando passamos por eles na rua, seus rostos estão cheios de pena e tristeza. Já tivemos o suficiente disso para uma vida inteira. Entendo, respondi compreensivo. Horst se acomodou na poltrona e fez um gesto para eu me sentar também. Então conte-me sobre sua vida, Bo. Como está esse seu braço? Você agora é violoncelista da Orquestra Sinfônica de Londres? Fazia muito tempo que eu não pensava em meu violoncelo. Infelizmente não. Não sinto mais agora, mas depois de apenas alguns minutos de atividade, o braço fica rígido. Já aceitei o fato de que nunca serei músico. Horst pareceu desanimado. Que desperdício terrível. Eu tinha grandes esperanças para você. Então, como passou a última década? Eu contei a ele sobre Heightweld, a livraria Arthur Morsten e a Austrália. Meu Deus, Bo! Mineração de opala! Eu nunca teria imaginado que o garoto gentil e tímido que conheci 10 anos atrás poderia se tornar o chefe de uma operação tão grande. Mas a vida oferece reviravoltas interessantes. Desde que você e Ellie estejam felizes... Onde ela está, aliás? Aqui em Bergen com você? Baixei os olhos. Não, Horst, não está. É por isso que vim. Na verdade, para procurá-la. Imagino, pelo que você acabou de perguntar, que ela não esteve em Bergen nos últimos 2 anos. Não, respondeu ele com preocupação. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Quando estavam aqui conosco pareciam tão apaixonados. Tínhamos certeza de que o casamento não ia demorar. Engoli em seco. Era o que eu pensava também, mas não tenho contato com ela há 2 anos. Horst pareceu não saber o que dizer, mas felizmente Astrid voltou com o chá. Acho que peguei o final dessa conversa, disse ela com um sorriso triste. Você e ele não estão mais juntos? Balancei a cabeça. Achei mesmo estranho ela não ter mencionado você na carta que me enviou. Ergui a cabeça de supetão. Uma carta? Quando você recebeu? Puxa, acho que cerca de 6 meses atrás. Apenas 6 meses atrás? Isso é fantástico. Posso vê-la? Perguntei, meu coração disparando. Claro, Bo, respondeu Astrid. Ela foi até uma mesa, abriu a gaveta de cima e folheou uma variedade de papéis antes de separar um deles. Aqui está. Astrid me entregou a carta. É bem curta, mas foi muito bom ter notícias dela. Foi reconfortante ver a caligrafia cuidadosa e elegante de Ellie mais uma vez. Queridos Horst e Astrid, espero que esteja tudo bem por aí. Por favor, saibam que sinto terrivelmente a sua falta e de Bergen e de meus queridos amigos Pip e Karine. Recentemente tenho pensado muito em vocês e nas noites que costumávamos passar juntos, tocando música no topo da colina. As noites na Noruega eram mágicas e me pego sonhando com o que já passou, mas agora se foi. Ouvir Grieg me faz pensar em vocês e na bela terra que tive a sorte de chamar de lar por um tempo. Parece ter sido uma vida atrás, mas eu queria que vocês soubessem que ainda moram em meu coração. Nunca se esqueçam de tudo que vivemos juntos. Sei que jamais vou me esquecer. O querido Félix deve estar um rapazinho agora. Não mais aquele lindo bebê. Ele tem uma vida inteira pela frente.
mas eu gostaria que os pais dele estivessem aqui para vê-lo também. Eles iam se sentir tão orgulhosos. Com amor, Ellie. Apoiei a carta em meu colo e franzi o senho. É uma carta incomum, não acha? Astrid deu de ombros. Talvez só um pouco entrecortada, mas atribuo isso ao fato de que o norueguês não é a língua materna de nenhum de vocês dois. Não, mas ela já era fluente quando deixamos a Noruega, assim como eu. Não consigo identificar o que é, mas algo em seu estilo de escrita é estranho. Não parece a Ellie que conheço. Olhei para Astrid. Você tem todo o direito de dizer não, mas posso ficar com isso? Claro, disse ela com um sorriso gentil. Então tive um estalo. Astrid, você tem o envelope em que esta carta chegou? Acabei de me dar conta de que deve ter um carimbo postal. Ela balançou a cabeça. Desculpe, Bo. Joguei fora, só guardei a carta. Meu coração afundou no peito. Eu me lembro que veio do exterior. De onde? Da Inglaterra? Não, não foi da Inglaterra. Ela fechou os olhos e pensou por um momento. Ou foi? Lembro que o carimbo postal era em inglês. Acho. Ah, não tenho certeza. Sinto muito não poder ajudar, Bo. Tudo bem, Astrid, respondi disfarçando minha decepção. Mudei de assunto. Como está Félix? Ele deve ter o quê? Uns 11 anos de idade? Horst e Astrid se entreolharam. Ele tem 13 anos agora, informou Horst sério. Meu Deus, como o tempo voou. Ele está bem? Como você sabe, Félix teve uma vida difícil. Ele é um pouco problemático, disse Horst em tom diplomático. Bem, então ele puxou ao pai. Um leve sorriso brincou nos lábios de Astrid. É mesmo, mas Félix é mais encrenqueiro. O garoto não tem culpa, ele sente muita falta da mãe e do pai. Imagino, afirmei com sinceridade. Bem, nesse momento ouvi a porta da casa se abrir e bater com força. Um jovem que era a cara de Pipe, mas com o cabelo escuro e os profundos olhos castanhos de Karine, veio espiar a sala de estar. Félix Halvorsen. Não estamos nem na metade do período escolar. O que está fazendo em casa? Perguntou Astrid. Félix deu de ombros, indiferente. Eu não queria ficar. As aulas de hoje estão muito chatas. Ele me encarou. Quem é você? Félix! Retrucou Horst. Não seja rude! Está tudo bem, respondi. O garoto tem o direito de saber quem está em sua casa. Eu me levantei e fui apertar sua mão. Olá, Félix. Meu nome é Bo. Eu era um amigo próximo de seus pais e me lembro de você quando era apenas um bebê. Ele me cumprimentou. Você conhecia Pipe e Karine? Perguntou. Sim, muito bem. Eles me ajudaram quando eu mais precisei. Nunca vou me esquecer deles, sem falar nos seus avós aqui, que concordaram em abrigar e alimentar um completo estranho. Ele me olhou de soslaio. Se você era tão próximo dos meus pais, por que nunca te vi aqui? Pelo amor de Deus, Félix, seja educado com o nosso convidado, está bem? Repreendeu o Astrid. O que foi? Só estou comentando que ele não deveria ser tão próximo de mamãe e papai assim, já que eu nunca o vi por aqui. Compreendi sua raiva. Você tem razão, Félix. Eu deveria ter voltado nos anos seguintes e não voltei. Peço desculpas. Fico feliz em ver que você cresceu e se tornou um rapaz franco e perspicaz. Seus pais ficariam muito orgulhosos. Bem, se continuar matando aula, eles não ficariam não, brincou Horst. Félix franziu a testa. Ah, fica quieto, vovô. Eu posso aprender muito mais com o senhor no piano. Vou praticar. Ele subiu correndo as escadas. Não pude deixar de sorrir ao observar a cena. O filho de Pipe e Karine tinha a mesma vivacidade dos pais. Eu fui sincero com ele. Meus amigos ficariam orgulhosos. O jovem Félix também é músico? Indaguei. Horst deu de ombros. Fazer o quê? Está nos genes, sabe? Mesmo que seja um pouco arruaceiro, ele é um pianista extremamente talentoso. Acho que, musicalmente, é até melhor do que Pip. Horst de repente pareceu triste, e isso é dizer muita coisa. Fui até meu velho amigo e coloquei a mão em seu braço. Sei como ele ficaria grato pelo que você e Astrid estão fazendo por seu filho. Karine também. Os olhos de Horst brilharam com lágrimas. Foi tão bom ver vocês dois de novo, falei. Obrigado pelo chá, Astrid. Você já vai? Tão cedo? Você acabou de chegar. Não quero incomodá-los, respondi. Já fiz isso o suficiente para uma vida inteira. Não seja bobo, rapaz, disse Astrid em um tom severo. Na verdade, não vamos nem mesmo discutir. Você vai ficar para o jantar. Onde é que está hospedado?
Astrid balançou o dedo para mim. Pelo amor de Deus, Bo, não me diga que você não tem onde ficar. Eu planejava me hospedar no Grand Hotel e pegar uma balsa para a França amanhã de manhã. França? Perguntou Horst. Por que França? É o país natal de Ellie. Talvez ela tenha retornado a Paris, onde nos conhecemos. Astrid se aproximou de mim e segurou meus braços com as duas mãos. Tudo bem. Vá para a França se precisar e continue com sua busca, mas, por alguns dias, Horst e eu insistimos que você fique conosco. Ela me encarou com os olhos suplicantes. Obrigado, respondi. Eu ficaria muito feliz. Os poucos dias que passei em Bergen foram maravilhosos. Eu fazia passeios luxuosos pelos Bergens Fidelstrekninger, me aquecia junto à lareira à noite e me enchia do famoso ensopado de carneiro e repolho de Astrid. No final de minha estadia, acho que até Félix se afeiçoou a mim, principalmente depois que afinei o piano vertical que uma vez pertencera a Pip. Quando chegou a hora de partir, peguei uma balsa de Bergen para Amsterdã e de lá usei a rede ferroviária para chegar a Paris. Se Ellie tivesse voltado para a cidade, quem ela escolheria contatar? Landowski? Bouy? Talvez Madame Gagnon? Parte de mim desejava muito falar com Monsieur Ivan, mas eu sabia que voltar ao conservatório seria desaconselhável, considerando o que havia acontecido entre mim e Monsieur Toussaint tantos anos atrás. Eu teria que começar pelo ateliê de Landowski, em Boulogne-Billancourt. A casa parecia exatamente como eu me lembrava. O exterior de pedra branca talvez estivesse um pouco desbotado, mas continuava coberto por belas glicínias roxas. Fiquei parado por um tempo, assimilando o lugar que tinha sido meu lar quando menino. Meus olhos caíram sobre o banco que eu usava para tocar violino. Caminhei até lá e me sentei, fechando os olhos e voltando ao passado. O que você pensa que está fazendo? Gritou uma voz francesa familiar. Abri os olhos e me virei para ver uma Evelyn mais grisalha e mais rechonchuda vindo na minha direção pelo gramado. Isso aqui é propriedade privada. Meu rosto se abriu em um enorme sorriso ao ver uma de minhas mais gentis protetoras. Ah, era tão bom vê-la novamente. Repito, o que você pensa que está fazendo? Não me faça pegar a vassoura. Continuei sentado, imóvel, no banco, olhando para ela. Quem é você? Olá, Evelyn, cumprimentei finalmente, me levantando. Agora eu era pelo menos 30 centímetros mais alto do que ela. Quando ela me encarou, vi um lampejo de reconhecimento. Sua expressão imediatamente se suavizou. Não pode ser, sussurrou ela. Bo? Estendi meus braços para ela, que me agarrou com força. Bo! Ai, Bo! Nunca pensei que veria você de novo. Ela se afastou por um breve momento para olhar para mim. Ai, meu menino querido, você cresceu, que felicidade! Mais uma vez, lágrimas surgiram nos olhos de uma pessoa que parecia muito feliz em me ver. Se me permitem tirar um momento para me gabar de algo, preciso dizer que essa reação está se tornando frequente. Senti tanto sua falta, Evelyn. E eu a sua. Entre, Monsieur Landowski está aqui. Cuidado, pequeno Bo, você pode causar um infarto nele. Evelyn pegou meu braço e me guiou por aquele corredor que me era tão familiar. Continuo morando sozinha aqui. O trabalho de Monsieur Landowski o faz viajar pelo mundo. O que você fez da vida? É um músico famoso agora? E aquele garoto que estava te perseguindo? Vocês fizeram as pazes? E a pequena Ellie? O que aconteceu com ela? Sua avalanche de perguntas acabou revelando que ela e Ellie não se cruzavam desde que deixamos a França, tantos anos antes. Tentei novamente esconder minha decepção. Muita coisa mudou, Evelyn. Sem dúvida. Para começar, você fala mais do que antigamente. Que confusão é essa? A voz retumbante, mas agora um pouco rouca, de Monsieur Landowski ecoou pelo corredor. Ele apareceu de repente, com o mesmo avental que costumava usar 25 anos antes. O pouco cabelo que permanecia em sua cabeça era branco e ralo, assim como o bigode e a barba. Sua marca registrada. Nós nos encaramos no corredor por um momento. Garoto! Exclamou ele, depois de alguns segundos. Ahá! Ele balançou a cabeça, virando-se e gesticulando para que eu o seguisse. Venha! Preciso de ajuda. Evelyn, poderia preparar um pouco de chá? Então talvez você queira se juntar a nós no ateliê. Evelyn apertou meu braço e desapareceu na cozinha. Segui Monsieur Landowski até sua oficina,
onde, sobre a mesa, havia uma escultura de pedra semi-acabada de uma dançarina. Seu braço estava erguido elegantemente acima de sua cabeça e seu rosto fitava o chão. Landowski pegou seu cinzel e começou a bater delicadamente em seu cabelo esvoaçante. Me passe o instrumento mais fino da bancada, por favor. Eu obedeci sem pensar duas vezes. Bem, o que você acha? Perguntou ele, indicando a escultura. O senhor não perdeu o jeito, Monsieur Landowski. É uma dançarina de flamenco? Perguntei. Isso mesmo. Ele deu um passo para trás e admirou o próprio trabalho. Estou muito orgulhoso desta obra. Ele se virou para mim. Agora, rapaz, você voltou. Isso significa que está finalmente seguro? Suspirei. É uma pergunta difícil de responder, Monsieur Landowski. Bem, não se preocupe com aquele vigarista do Toussaint. Seu antigo professor, Monsieur Ivan, tratou dele. A menção do nome de Monsieur Ivan trouxe um sorriso ao meu rosto. É mesmo? Como? Landowski riu. Ivan era de Moscou e estava furioso. Preciso dizer mais? Eu dei de ombros. Provavelmente não. Toussaint acabou deixando Paris. Nunca mais ouvimos falar dele. Os ratos sempre rastejam de volta para o esgoto no final. Como está Monsieur Ivan? Eu adoraria vê-lo. Landowski se apoiou em sua bancada. Sinto muito, Bo. Ele morreu há vários anos. Mantivemos contato depois que você foi para a Alemanha. Ele sempre falava de você e previu que faria grandes coisas. Landowski me olhou de cima a baixo. Mas claramente você não toca mais. Fiquei perplexo. Como sabe, Monsieur Landowski? Você parece sem alegria, sem alma. Portanto, aposto que não anda tocando. Evelyn voltou com o chá. Obrigado, Evelyn, disse Landowski. Não sei o que faria sem ela, rapaz. Ela comanda toda a minha vida da França, dos lençóis aos horários. Minha memória não é mais o que era, certo, Evelyn? Evelyn riu. E o senhor continua afiado como sempre, Monsieur Landowski. Claro que vai dizer isso, eu pago seu salário. De qualquer forma, por favor, sente-se enquanto nosso velho amigo conta tudo sobre sua vida. Evelyn se acomodou no sofá velho e empoeirado dos fundos do ateliê. Antes de começar, posso perguntar onde está o resto da família, Monsieur Landowski? A maioria deles permaneceu em Roma. Ele apontou para sua escultura. Só estou em Paris porque tenho que terminar essa encomenda. Comecei a fazê-la aqui quando me cansei das tagarelices da minha sogra doente no último Natal. Ele acariciou delicadamente o rosto de pedra. É para um cliente da Espanha. Espero que não se importe se eu continuar trabalhando enquanto você fala, Bo. Já estou atrasado nesta peça, tenho que terminar hoje. Nem um pouco, Monsieur Landowski. Obrigada. Ele pegou seu cinzel novamente. Ah, a propósito, Marcel conseguiu entrar no Conservatório de Paris. Ele riu. Estudou com Marguerite Long e agora compõe profissionalmente. Dei uma breve salva de palmas. Muito merecido também. Por favor, transmita meus sinceros parabéns na próxima vez que o vir. Monsieur Landowski deu um sorriso irônico. Tenho certeza de que ele ficará muito feliz em recebê-los. Enquanto eu contava minha história, Monsieur Landowski esculpia e eu ajudava, de alguma forma voltando à velha rotina de um quarto de século antes. Ele mal reagia a qualquer coisa que eu dizia, da dor de Craig quebrar meu braço e destruir minha carreira musical, até o drama de salvar os homens da mina em Culber Perry. E estava concentrado em seu trabalho. Evelyn, por outro lado, ofegava e gesticulava a cada reviravolta. Ah, Bo, exclamou ela quando terminei minha história. Sinto muito por tudo que aconteceu. A vida pode ser muito injusta. Acho que não preciso perguntar se ela entrou em contato com algum de vocês, comentei. Landowski balançou a cabeça. E com o Sr. Bui? Acham que seria uma possibilidade? Eu converso com ele regularmente, respondeu Landowski. Ele agora é diretor de esculturas na Escola de Belas Artes de Paris. Garanto a você que ele teria mencionado isso. Ainda mantenho contato com Madame Gagnon, acrescentou Evelyn. Ela já se aposentou, mas tomamos chá juntas de vez em quando. Nenhuma menção a Ellie, sinto muito, Bo. E Craig, você não tem mais medo dele? Perguntou Landowski. Não sei o que ele poderia tirar de mim que eu já não tenha perdido, respondi com sinceridade. Vocês eram minha última esperança. Não sei onde mais Ellie pode estar. Pensei que ela poderia ter voltado a lugares do nosso passado, mas agora não sei o que devo fazer. Passei as mãos pelo cabelo. Landowski me encarou. Você está sem um propósito.
Ele bateu uma palma na outra. Então gostaria de um emprego? A oferta me pegou desprevenido. Ah, Monsieur Landowski, o senhor é muito gentil, mas não tenho certeza de que poderia ajudá-lo aqui no ateliê como antes. Eu quis dizer algo muito mais temporário. Esta encomenda precisa ser transportada para Sacromonte, em Granada. Como mencionei, já está atrasada. Você poderia levá-la de trem para que ela chegue lá o mais rápido possível. Caso contrário, terei que enviá-la de navio, o que levará muito mais tempo. Ele ergueu uma sobrancelha. Você estaria fazendo um favor ao seu velho amigo. Pensei em sua proposta e não encontrei nenhum motivo para não ajudá-lo. Tudo bem, Monsieur Landowski. Eu ficaria feliz em acompanhar sua peça. Ótimo. Imagino que se sentar ao lado dela em um trem de carga não seja particularmente confortável, mas você vai aguentar. Ele olhou pela janela do ateliê para o banco. Sabe, uma escultura minha não tem escolta pessoal desde que Buí levou o Cristo até o Brasil. Parece que foi uma vida atrás, respondi. Porque foi mesmo, rapaz. Ele voltou ao trabalho. Enfim, vá até Sacromonte e aproveite o sol espanhol. Descanse e reflita. Prevejo que será a coisa certa. Para quem é a escultura? Para os curadores do Palácio de Alhambra. Aparentemente, o local é famoso por algum tipo de competição de dança. Qual era o nome mesmo, Evelyn? O concurso de Cante Jondo, respondeu ela. Sim, isso mesmo. Uma jovem cigana ganhou a competição e alcançou a fama. Ela se tornou um símbolo para a região após a Guerra Civil. Ele deu de ombros. Uma coisa é certa, ela é muito bonita. Veja só. Landowski me entregou uma fotografia que estava em cima de sua bancada. É nisso que eu tenho trabalhado. A imagem era de uma mulher deslumbrante, de cabelos escuros e vestido vermelho, capturada no meio de um giro pela câmera. Qual era o nome dela? Perguntei. Você me faz passar vergonha, garoto. Minha mente está tão firme quanto um prato de gelatina. Ele estalou os dedos. Qual era o nome da mulher, Evelyn? Lucia Amaya Albaicin. Isso mesmo. Ela é muito importante na América do Sul, aparentemente. Que interessante. Bem, será uma honra escutar a versão de pedra de Lucia até seu lar definitivo. Muito bem, você será pago por seus esforços, é claro. Ergui as mãos. Não, Monsieur Landowski, eu nunca poderia aceitar qualquer pagamento por isso. Como eu lhe disse, não me falta dinheiro hoje em dia. Por favor, permita que eu lhe pague as mensalidades do conservatório e o custo de me abrigar por todos aqueles anos. Landowski suspirou e revirou os olhos. Não seja ridículo, garoto. Você não tinha nada. Agora, Evelyn, você poderia telefonar para as companhias de trens de carga e tomar as providências? Sim, Monsieur Landowski. Evelyn parecia estar com dificuldades para se levantar do sofá antigo, então eu lhe dei a mão. Evelyn, me perdoe. Percebo que não perguntei sobre Lois. Como ele está? Ela abriu um sorriso triste. Ele realizou seu sonho e agora tem um cargo importante nas fábricas da Renault. Excelente! E a família? Ele já se casou? Evelyn suspirou. Sim, o nome dela é Gisele. Percebi seus olhos vaguearem até Monsieur Landowski, que lhe deu um olhar solitário em resposta. Ela é uma mulher muito temperamental, que nunca aprovou o relacionamento próximo que sempre tive com meu filho. Ao longo dos anos, eu tenho visto cada vez menos. Foi algo muito triste de ouvir. Ah, Evelyn, sinto muito. Ela assentiu. O pior é que ainda não conheci minha neta. Ela já tem 5 anos, mas Gisele não me deixa vê-la. Fiquei perplexo. Lois e a mãe sempre foram muito próximos, mas seu filho adora você. Ainda que Gisele o influencie, ele não vai permitir que o relacionamento com a mãe seja prejudicado. Um homem apaixonado é um homem intoxicado, e infelizmente Gisele é o veneno do meu Lois. Ela fungou desolada. Como se chama sua neta? Marina, respondeu Evelyn, melancólica. Que nome lindo! Eu não sabia o que mais poderia dizer. Espero que vocês se encontrem um dia. Eu também, Bo. Enfim, posso arrumar sua cama? Seu quarto está praticamente intacto há 20 anos. Landowski hesitou. Acho que podemos promovê-lo do quarto do sótão para a suíte de hóspedes, certo, garoto? Ah, não quero incomodá-lo. Ficarei feliz em me hospedar em um hotel se... Landowski começou a rir. Nós abrigamos você por todos aqueles anos. Tenho certeza de que podemos aguentar mais uma noite, não podemos, Evelyn?
Atravessamos a noite em meio a garrafas de Côte du Rhône e descobrindo como estavam aqueles que eu conhecera. Landowski e Evelyn ainda tinham a mesma energia cintilante, embora seus corpos, como o meu, tivessem envelhecido. Depois do jantar, subi as escadas para meu antigo quarto nos fundos da casa. A cama, que quando criança eu considerava o máximo de luxo e conforto, agora parecia minúscula e irregular. Mesmo assim, dormi sem sonhar, ajudado pelas grandes quantidades de vinho rouge que a vida a consumido. Na manhã seguinte, 3 homens chegaram para encaixotar a estátua de Lucia e transportá-la junto comigo para Gare de Lyon, em Paris. Já avisei ao Alhambra que você está a caminho e deve chegar em 5 dias, explicou Evelyn. Haverá uma baldeação em Barcelona e os funcionários do frete vão transferir a estátua para você. Eles também providenciarão o transporte da estação de Granada para o Palácio de Alhambra. Obrigado, Evelyn. Você ainda está organizando minha vida depois de todos esses anos. Abracei-a com força e depois fui me despedir de Monsieur Landowski. Foi bom ver você, garoto. A pergunta que devo inevitavelmente fazer é: vou vê-lo novamente? Se os ventos soprarem a favor, Monsieur Landowski. Espero muito que nossos caminhos se cruzem outra vez. Ele riu. De fato, fico feliz que seu tempo na casa Landowski tenha lhe ensinado bem. Ele colocou a mão meio frágil em meu ombro. O amor é tudo que existe. Agora vá encontrá-la, rapaz. Faça o que for preciso. Ele levantou um dedo, como se lembrasse de algo, e desapareceu de novo dentro da casa. Voltou com uma bolsa de palha que tilintava a cada passo. Dentro havia 4 garrafas de Côte du Rhône que havíamos bebido na noite anterior. Para a viagem, disse ele, dando uma piscadela. Obrigado, mas tenha cuidado. Ele colocou a mão no meu rosto e fixou os olhos nos meus com seriedade. Tudo com moderação, hein? Eu assenti. Adeus, Monsieur Landowski. O Vin Rouge tornou minha jornada pela Europa uma experiência bastante indolor que, desde então, se transformou em um borrão nebuloso em minha mente. Fiz amizades com os guardas do trem, trocamos histórias e goles de álcool e jogamos cartas também. Consegui ganhar algumas pesetas deles, pois percebi que eu estava indo para a Espanha sem a moeda local. Na verdade, eu já estava bem acostumado com aquele tipo de vida, sempre em movimento, sem necessidade de pensar muito sobre meu destino. Talvez esse fosse o meu futuro. A baldeação em Barcelona foi tranquila, como Evelyn havia prometido. Dormi na última etapa da viagem, graças ao balanço suave do vagão nos trilhos e à escuridão do espaço fechado. Fui acordado por uma luz brilhante e abrasadora lançada sobre meu rosto, quando 2 funcionários da estação em Granada abriram a lateral do vagão. Minha cabeça latejava. Senhor, por favor, apárate del caminho. Eu mal falava uma palavra de espanhol e, ao contrário da primeira vez que pus os pés na Noruega, não tinha 2 amigos fluentes para me ajudar. Salga, por favor. Eles gesticularam para que eu saísse do trem. Eu obedeci e fui recebido pelo calor da manhã, o que me deixou enjoado e tonto. Tiene ressaca, gritou um dos homens, e o outro deu uma olhada em mim e riu. Minha boca estava muito seca. Sede? Perguntei, sem obter resposta. Eu imitei o gesto de beber uma garrafa. Água? Sim! Um dos homens apontou para um bebedouro na plataforma da estação e eu assenti agradecido. Quando terminei de beber, os homens haviam removido a estátua e estavam no processo de empurrá-la em um carrinho para fora da plataforma. Eu o segui e fiquei parado pateticamente ao lado, enquanto eles carregavam o caixote de madeira em um caminhão velho e maltratado, com a traseira aberta. Alhambra? Perguntei. Sim, senhor, Alhambra. 30 minutos. Graças, consegui dizer antes de subir no caminhão. Granada era um lugar impactante. A cidade, composta por centenas de prédios esbranquiçados, refletia um brilho branco sob o sol da manhã. Do outro lado de suas muralhas havia uma cordilheira imponente. Após observar melhor, vi que a encosta mais próxima parecia ser pontuada por um grande número de cavernas nas rochas. Mantive o olhar e notei algumas pequenas figuras que se moviam na frente delas. Será que as cavernas eram habitadas? Logo estávamos nos aproximando do poderoso palácio.
As antigas torres vermelhas do Alhambra erguiam-se para fora da floresta verde escura, e fiquei maravilhado com a arquitetura. O caminhão se aproximou do grande portão e parou. O motorista saiu para falar comigo. Esto es lo más lejos que puedo ir, disse ele, dando de ombros. Não mais longe, ele conseguiu dizer em inglês, apontando para a entrada em forma de fechadura que levava a uma praça movimentada. Assenti e saltei, a cabeça ainda latejando devido à garrafa de vinho que tinha engolido com vontade na noite anterior. Ao passar pelo portão, fui imediatamente abordado por moradores locais que divulgavam seus produtos, vendendo água, laranjas e amêndoas torradas. Em meio ao caos, avistei um homem de camisa de linho correndo em minha direção, vindo de outro portão do outro lado da praça. Ele apontou para o caminhão. Estátua? Perguntou ele em francês. Si, senhor. Estátua, Monsieur Landowski. 2 homens de macacão ajudaram a carregar a estátua até o centro da praça e a desencaixotá-la. Depois que as camadas de pano também foram retiradas, a estátua de Landowski surgiu orgulhosamente no Alhambra. Ela é esplêndida, melhor do que eu poderia imaginar, disse o homem de camisa de linho. Monsieur Landowski é um gênio. É como se a jovem Lucia estivesse aqui entre nós. Perdoe-me, não sou daqui. Monsieur Landowski mencionou que Lucia ganhou um concurso de dança, é isso? O homem riu. O concurso de Cantejondo foi muito mais do que uma competição de dança, senhor. Foi uma fiesta de música flamenco e vida que aconteceu em 1922. 4.000 pessoas vieram comemorar conosco. Foi um momento muito especial. Imagino, murmurei. Vocês continuam falando disso mesmo 30 anos depois. Senhor, naquela noite, 4.000 cidadãos testemunharam com seus próprios olhos a força bruta do duende. Ele vive dentro de Lucia, revelou ele, tocando o rosto da estátua. O duende? Perguntei. É algo difícil de descrever para quem desconhece nossa cultura. O duende é um estado, é uma habilidade para a paixão e inspiração que se manifestava em Lucia através do ritmo e da dança. Lucia de fato parecia muito surpreendente. Eu adoraria conhecê-la e contar a Monsieur Landowski sobre sua reação à estátua. O homem de camisa de linho suspirou. A última notícia que tivemos dela foi que voltou para os Estados Unidos para dançar e sustentar sua família. As coisas ficaram muito difíceis depois da guerra. Nenhuma misericórdia foi demonstrada aos gitanos de Sacromonte. Ele balançou a cabeça triste. Foi por isso que meus colegas curadores quiseram encomendar esta estátua. Perdoe-me, falei, envergonhado por ter que questionar outra palavra em espanhol que não entendia. Gitanos? O que isso significa? O povo cigano, senhor, outrora cruelmente expulso das muralhas da cidade. Ele apontou para a paisagem além do portão. Observe suas cavernas nas montanhas de Sacromonte. Ah, murmurei, compreendendo. A propósito, o senhor tem alguma recomendação para turistas em Granada? Agora que Lucia foi entregue em segurança, estou um pouco sem rumo. O homem pensou por um momento. Um passeio na Praça Central é essencial. Tem sempre algo acontecendo lá. Ele apertou minha mão. Graças, senhor. Segui então para fora do Alhambra, esperando que a jornada colina abaixo ajudasse a melhorar minha forte ressaca. O cheiro dos cipestres e a brisa leve na encosta pareceram ser exatamente do que eu precisava, e quando cheguei à praça, minha cabeça estava finalmente começando a se recuperar. Tirei um momento para apreciar o mais impressionante dos edifícios do local, uma antiga catedral com uma torre de sino aberta. Então, caminhei pelos ladrilhos lustrosos e brilhantes até a grande fonte no centro da praça. Olhando dentro dela, vi que o fundo estava coberto de pesetas, cada uma representando um desejo de seu antigo dono. Enfiei a mão no bolso e, de costas para a fonte, joguei uma moeda por cima do ombro. Desnecessário dizer, rezei em silêncio para encontrar ele. O dia estava ficando cada vez mais quente e eu precisava de algo refrescante. Andei por um dos becos que saíam da praça em busca de um café. Acabei me deparando com um pequeno estabelecimento que vendia sorvetes de todas as cores imagináveis e parecia estar fazendo um sucesso estrondoso com os turistas que passavam por ali. Quando me aproximei, avistei uma menina de cabelos escuros encostada na parede,
parecendo estar esperando algo e olhando para longe com um ar sonhador. Acho que consegui compreender a ideia geral da conversa que se seguiu. Quer um, senhorita? Perguntou o dono do café de trás do grande freezer que exibia os sorvetes. Sim, respondeu a menina. Mas não tenho dinheiro, senhor. Então vá embora, gritou ele. Você está afastando os clientes. A garota deu de ombros e se virou. Senti-me na obrigação de defendê-la. Ela não está me afastando, argumentei. E caminhei até o freezer avaliando o arco-íris de cores disponíveis. O sorvete verde parecia ser o mais apetitoso e apontei para ele. Gostaria de 2 desses, pedi. Sim, senhor, respondeu o mal-humorado dono do café. Atrás de mim, o sino da praça tocou e me virei para ver a multidão saindo da catedral. Imaginei que a missa matinal devia ter chegado ao fim. Entreguei algumas pesetas ao dono do café e peguei os sorvetes. Olhei para a garotinha, que me encarava, intrigada. Aqui, senhorita, falei, entregando um dos sorvetes para ela. A menina pareceu surpresa. Para mim? Perguntou ela. Sim. Graças a Deus, disse ela, dando uma lambida no sorvete, que já estava derretendo ao sol e escorrendo pela sua mão. A usted le gostaria que hiciera su destino? Imaginei que ela estivesse me fazendo uma pergunta. Não compreendo, respondi com um sorriso. Habla inglês? Achei que as chances de ela entender inglês seriam maiores do que de falar francês. Você gosta de ler sorte? Perguntou a menina suavemente. Você conseguiria ler a minha sorte? Olhei para a garota, que me estudou com curiosidade. Mi prima, Angelina, a garota apontou para a praça. Ela muito boa, explicou, estendendo a palma da mão e imitando a leitura das linhas nela. Por que não? Tomando meu sorvete, dei de ombros e indiquei para a garota que ela deveria me mostrar o caminho. Voltamos pelo beco estreito até a praça, agora movimentada. Segui a garota em direção a uma jovem um pouco mais velha, em um vestido vermelho vivo. Estava sentada nos degraus da catedral, terminando a leitura das mãos de uma cliente. Quando a mulher lhe entregou o dinheiro, percebi que parecia um pouco abalada e me perguntei o que estaria reservado para mim. Toma, tengo um hombre para ti. Su espanhol no es bueno, disse a menina mais nova. Olá, senhor, cumprimentou-me a vidente, virando-se para mim. Quase caí de susto. Eu conhecia aquela pessoa. Eu a tinha visto antes, várias vezes. Fiquei boquiaberto ao observar seu rosto em formato de coração e os enormes olhos castanhos líquidos, emoldurados por cílios escuros. Seus cabelos eram longos e brilhantes e ela usava uma coroa de flores. Ela estava exatamente como na noite em que aparecera para mim pela primeira vez. No fogo, em Leipzig. Ela abriu um sorriso enorme. Sua mão, por favor, pediu. Hipnotizado pelo rosto que jurava reconhecer, eu não disse uma palavra quando ela segurou meu braço e examinou minha palma. E então conto sobre sua filha. Meu estômago revirou. Minha filha? Sim, senhor, respondeu ela. Por favor, sente-se comigo. A garota mais nova assentiu para mim e saiu correndo para terminar seu sorvete na sombra de um toldo dourado do outro lado da praça. Seu rosto, gaguejei. Eu a conheço. Você apareceu para mim, nos meus sonhos. A garota riu. Posso garantir, senhor, que esta é a primeira vez que nos encontramos, mas o senhor não é o primeiro a dizer que me conhece. Às vezes isso pode acontecer. É o que acontece com as bruxas. Bruxas? Repeti. Sim. Minha ascendência espiritual, ela suspirou. É difícil explicar para um paio, senhor, mas vou tentar. Ela olhou para a catedral, aparentemente em busca de inspiração. De qualquer maneira, nós íamos nos encontrar. Nossos destinos estão entrelaçados, mesmo que apenas de raspão. Por causa disso, nossas almas podem já ter dançado juntas, entendeu? Continuei boquiaberto. Não, ela riu. Parece que não. Eu não entendo. Você falou comigo. Eu ouvi a sua voz. Se falei, senhor, não foi de forma consciente. Tenho certeza de que minha aparência foi apenas um receptáculo para qualquer mensagem que o universo precisasse enviar a você. O resto do meu sorvete caiu da casquinha e foi parar no chão. Você quer dizer que não me reconhece? Perguntei. Não reconheço. A garota segurou minha palma mais uma vez.
Sonhos e visões são coisas extremamente poderosas, senhor. Não podemos controlá-los, mas ainda assim os manifestamos. Quando nos encontramos antes, o que foi que eu lhe disse? Fechei os olhos e tentei me lembrar daquela noite terrível. Você me disse que eu tinha que viver, que eu tinha um propósito. Que interessante, respondeu ela com um ar pensativo. Vamos ver se eu estava certa. Ela examinou minha mão. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, Atlas. Sou Angelina. Meu coração deu um salto. Como você sabe meu nome? Eu posso vê-lo. Está gravado nas estrelas, assim como grande parte do seu destino. Ela ergueu os olhos para mim. Não tenha medo do que estou dizendo, ou do que sei, avisou com um sorriso tranquilizador. Uma bruxa pode ver tudo o que já foi, é e poderia ser. É um dom transmitido por nossa linhagem. Eu nem deveria estar enganada, vim apenas entregar uma estátua. Foi por puro acaso que acabei aqui. Uma estátua? Perguntou Angelina. Para o palácio de Alhambra? Isso mesmo. Lucia Amaya Albaicin, minha tia. Sua tia? Angelina riu de novo. Isso mesmo. Agora o senhor entende o que quero dizer quando afirmo que nossos destinos estão entrelaçados e que estava escrito que iríamos nos encontrar de qualquer maneira? Para o senhor, parece puro acaso, mas para mim é parte de um plano maior. Santo Deus! Exclamei sem fôlego. Infelizmente, tia Lucia não está mais conosco na Terra, mas está livre de verdade agora e dança entre as nuvens. O cavalheiro do Alhambra acredita que ela está viva. Sim. A mãe e a filha dela também acreditam. Filha? Perguntei preocupado. Angelina apontou para a garotinha para quem eu comprara o sorvete. Isadora, minha prima. Elas não são bruxas, senhor. Por isso, não sentem que Lucia se foi. Olhei para a menina inocente, tranquila, sem saber que a mãe estava morta. A mágoa do que ela teria que suportar me doía. Por que você não conta a elas? Angelina suspirou. O que é melhor, saber a verdade e se sentir vazio ou viver com esperança? Afinal, ela é a única coisa que nos mantém vivos, senhor. Um agradável aroma cítrico encheu o ar, e um homem idoso empurrando um carrinho de madeira cheio de laranjas frescas passou por nós. Muito incomum, senhor, muito incomum. O olhar de Angelina se deslocou entre a palma da minha mão e meu rosto. Nunca conheci outro como o senhor, aqui na praça. O senhor é diferente. Como assim? Indaguei, atento a cada palavra que ela dizia. Muitas vezes posso aconselhar as pessoas e lhe dar o poder de mudar os seus destinos. Mas seu caminho está fixo, Atlas, imutável. O que isso significa? Perguntei, a inquietação crescendo dentro de mim. O sorriso de Angelina, de alguma forma, foi bem tranquilizador. Significa que o senhor fará grandes coisas. Seu nome é apropriado. Atlas é um homem que carrega o peso do mundo nos ombros, não é? É o que diz o mito, respondi. Angelina estreitou os olhos. Mitos são exatamente o que as histórias se tornam quando não há mais uma testemunha viva dos eventos. Entendo, falei. O sino da catedral tocou para marcar o meio-dia e eu dei um pulo assustado. Angelina apertou minha mão com força. Saiba disso, Atlas. O peso do mundo só é dado a quem tem força para carregá-lo. Ela fechou os olhos e percebi sua expressão de desagrado quando ela aparentemente viu algo doloroso em sua mente. O menino na neve, que teve que fugir por causa de um crime que não cometeu. Você sabe tanto, sussurrei. Ela reabriu os olhos e me encarou. Sua jornada foi difícil, mas você resistiu, porque apesar de tudo, muitos demonstraram bondade. Estou correta? Sim, respondi, minha voz falhando com a emoção que começava a me invadir. Eu não queria chorar na frente de Angelina, então tentei me concentrar na atividade que acontecia dentro da praça. Observei os garotos chutando uma bola de futebol um para o outro, um casal de namorados de mãos dadas perto da fonte e um homem enxotando alguns estorninhos para longe de sua loja. Angelina prosseguiu. O universo está preparando você para a tarefa que está por vir. Tarefa? Que tarefa? A tarefa de criar suas filhas. De repente, a aura mágica de Angelina se fora. Angelina, acho que você está enganada. Eu não tenho filha nenhuma. Ela sorriu mais uma vez. Ah, tem sim. Elas apenas ainda não chegaram à terra. Sua testa se franziu de repente e ela olhou para o céu azul claro. Exceto uma.
Angelina sentiu como se confirmasse o pensamento para si mesma. Meu coração parecia prestes a explodir. Por favor, seja clara. Angelina olhou profundamente em meus olhos. Você já tem a primeira de suas filhas, Atlas. Ela anda nesta terra como eu e você. A praça começou a girar. Ellie, respirei fundo. Ellie deu à luz a nossa filha? Foi por isso que ela foi embora? Ela estava com medo pela segurança do bebê? Meu Deus, por que ela não me contou? Angelina agarrou meus ombros. Acalme-se, Atlas, acalme-se. Onde ele está? Por favor, Angelina, me diga, eu preciso saber. Angelina balançou a cabeça e falou com firmeza. Não tenho essa resposta. Tudo que sei é que você será pai de 7 filhas e a primeira já vive. Eu não sabia se desmoronava no chão ou se me levantava e dançava de felicidade. Isto é uma notícia maravilhosa. Então eu vou encontrar Ellie? E juntos teremos mais 6 filhas? Os estorninhos que o homem havia enxotado da frente da loja pousaram nos degraus da catedral, à espera de Angelina. Ela enfiou a mão no bolso, tirou um pequeno pedaço de pão e jogou algumas migalhas para eles. Como eu disse, respondeu ela finalmente, você será pai de 7 filhas. Isto só pode significar que vou encontrar Ellie. Só pode ser. Ela é a única mulher que vou amar. Angelina deu um sorriso discreto. Você é capaz de um amor intenso, Atlas, apesar de tudo. É isso que o torna especial. Observei os estorninhos disputarem a oferenda que Angelina havia arremessado. Tenho outra pergunta para você, falei. Há pouco você me chamou de o menino que teve que fugir por causa de um crime que não cometeu. Preciso saber sobre Craig Ezo. Angelina inspirou profundamente. Seu perseguidor? Isso mesmo. Se ele me deixou para proteger nosso filho de suas garras, então preciso saber se ele ainda está por aí. Os olhos de Angelina viajaram para Isadora, que estava nos observando, sem dúvida, esperando que a prima ficasse livre. Angelina deu-lhe um pequeno aceno, que Isadora retribuiu. Não consigo ver, Atlas. Algumas coisas são impossíveis de discernir. Ela viu meus ombros caírem. Mas, continuou, prevejo que suas filhas se beneficiarão de um lugar onde haverá segurança e abrigo. Os mares delas serão tão tempestuosos quanto os seus. Elas vão precisar de um canto escondido no mundo? Eu a interrompi. Angelina parecia impressionada. Exatamente. Um arrepio percorreu meu corpo ao recordar as palavras de Ágata sobre o lago Genebra. Em sua carta, ela havia previsto que tal lugar seria necessário. O que devo fazer agora, Angelina? Angelina gesticulou para a praça. Encontre suas filhas, Atlas. Balancei a cabeça. Isso significa encontrar Ellie, é claro. Olhei para ela com expectativa. Você consegue ver tanta coisa, não pode me dizer onde ela está? Os estornios arrulharam, exigindo mais comida. Angelina obedeceu e eu observei seu rosto atentamente. Ela franziu o senho bem de leve e pareceu estar considerando sua resposta com muito cuidado. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça. Não. Como eu lhe disse, seu caminho está pré-determinado e você o percorrerá sem necessidade da minha ajuda. Ela olhou para mim e nós nos encaramos por um tempo. Eu esperava que isso pudesse extrair algum detalhe adicional de Angelina, mas se provou ser uma ilusão. Isso completa sua leitura, senhor. Está bem. Sem pensar, eu a abracei em êxtase. Obrigado, Angelina, você me salvou. Foi um prazer, senhor, mas... Ela pareceu cautelosa. Por favor, vá com cuidado para o mundo, com a mente e os braços abertos. Prometo que vou sim. Eu me sinto como Ebenezer Scrooge na manhã de Natal. Ah, e não se preocupe. Vou parar de beber, pisquei para ela. Tenho que estar na minha melhor forma para meu reencontro com ele e com minha filha. Ela suspirou. Senhor, Eu me pus de pé. Não consigo acreditar. Eu sou pai. Pai! Ah! Sim, mas talvez eu a chame de Angelina. Ah, do que estou falando? Ele já terá lhe dado um nome. Qual será? Vi Isadora se aproximando de nós. De alguma forma, ela havia arranjado um gatinho preto e branco e o estava carregando para a catedral. Por favor, agradeça a sua priminha. Sem ela, nunca teríamos nos conhecido. Angelina sentiu e eu comecei a me afastar. Você está absolutamente certa, respondi. Não precisa me dizer aonde ir agora. Eu sei que devo construir um espaço seguro para ela e minha filha antes de qualquer outra coisa. Não tenha medo. Eu sei o que fazer.
Eu estava tão cheio de energia renovada que comecei a correr. Obrigada, Angelina! Nunca vou te esquecer! Com isso, eu me afastei, milhões de possibilidades, ideias e sonhos girando em minha mente. 44, 1965. Estou muito orgulhoso de Atlantis. Sentado na beira do pier, assistindo ao sol dourado se pôr sobre a casa, eu me pego admirando o meu projeto. O Sr. Kohler me apresentou a mais de uma dúzia de arquitetos antes que eu escolhesse um em quem confiasse o suficiente para contratar. Certamente não faltou interesse. A oportunidade de construir em um trecho isolado do Lago Genebra era uma perspectiva atraente para muitos. Embora vários deles tivessem visões interessantes, havia uma coisa que eu exigia do contratado acima de tudo: um vínculo de confiança. Segurança e privacidade eram minhas exigências principais. As plantas eram ambiciosas e precisariam ser executadas com perfeição. Em primeiro lugar, eu queria que a casa parecesse ter estado ali por séculos. Estava ciente de que poderia haver um burburinho sobre o homem excêntrico que estava construindo uma enorme propriedade no lago, e a última coisa que eu queria era que ela parecesse pertencer a um dos vilões das aventuras de James Bond do Sr. Fleming. Sendo assim, planejei a casa ao estilo de Luís XV. De fato, devo mencionar que, para qualquer um que desejar investigar o registro da propriedade, Atlantis existe desde o século XVIII. É incrível o que os homens conseguem fazer quando você lhes oferece grandes somas de dinheiro. O registro de terras também informa a qualquer olhar indiscreto que a propriedade pertence a Icarus Holdings, uma empresa de fachada sob a administração de dois diretores, Eric Kohler e George Hoffman. Nos últimos 15 anos, George se aperfeiçoou na profissão e se tornou um excelente advogado. Conforme prometi, financiei seus estudos e ele se formou em Direito. O Sr. Kohler o contratou assim que ele concluiu a faculdade, claramente vendo no rapaz um protegido a quem ensinara desde jovem. Eric se aposentou há 5 anos e George agora supervisiona os meus negócios. Se Craig vier um dia a farejar na Suíça, estou confiante de que tomei todas as precauções razoáveis para despistá-lo. Um observador casual não desconfiaria que a propriedade é inteiramente nova. Fiz um grande esforço para garantir que materiais de época fossem usados, das maçanetas aos pisos de pedra. Graças a isso, Atlantis exibe uma grandeza elegante. 4 andares, paredes rosa pálido, pontuadas por altas janelas com vários painéis, encimada por um telhado vermelho íngreme com torres em cada extremidade. O interior da casa possui todos os luxos modernos. Tapetes grossos e sofás macios adornam os 12 quartos. Meu andar favorito é o último, onde especifiquei que 7 quartos deveriam ser construídos. Cada um tem uma vista incrível do Lago Genebra sobre as copas das árvores. Eu esperava, rezava e ingenuamente presumia que cada um estaria ocupado pelas filhas prometidas a mim por Angelina tantos anos antes. No entanto, eles permanecem vazios. Ninguém suspeitaria que Atlantis guarda tantos segredos, já que me assegurei de que todos fossem completamente invisíveis a olho nu. Talvez agora esteja claro porque confiança era a qualidade mais importante em meu arquiteto. Se eu ou qualquer um dos ocupantes de Atlantis formos ameaçados por um visitante indesejado, alguém como Ezo, medidas já foram tomadas para garantir que uma fuga seja possível. Por razões óbvias, não revelarei a natureza exata dos segredos da casa, mas se alguém precisar desaparecer rapidamente da propriedade, existe uma rede de elevadores e túneis ocultos para garantir que a pessoa se movimente em segurança. Eu queria garantir que a casa ostentasse jardins que dariam orgulho à Flora Vaughan. Atlantis agora conta com amplos gramados que se espalham na frente da casa e continuam até a beira d'água. Plantei uma miríade de arbustos e árvores que formam caminhos ocultos e grutas secretas, criados por mais de uma década de crescimento. Na primavera, quando as flores estão desabrochando, acredito que não haja lugar mais bonito na terra. Eu só queria ter alguém com quem compartilhar tudo isso. Quando deixei Granada, em 1951, jurei que a página seguinte deste diário contaria meu feliz reencontro com Ellie e a criança que eu sabia que havia nascido. Esta é a promessa que estou quebrando hoje. Após meu encontro com Angelina, viajei de volta a Genebra para iniciar o processo de construção de Atlantis. Quando a obra estava em pleno andamento,
Retomei minha busca pela mulher que amo e por minha filha. Isso foi há 14 anos. Minha filha está rapidamente se aproximando da idade adulta, onde quer que esteja. Comecei metodicamente viajando primeiro pela França, visitando cidades e vilarejos que ele havia mencionado enquanto estávamos juntos. Em Reims, conheci uma garçonete que me contou sobre uma mulher com um bebê que estava indo para o sul da Itália para recomeçar. Então foi para lá que viajei em seguida. Persegui pistas vagas por todo o continente, até Espanha, Portugal, Alemanha e Bélgica. Instruí que Eric Kohler me ajudasse, vasculhando registros em todas as nações atrás dos nomes Leopine, L, Tanit, Daplies e qualquer variação em que eu pudesse pensar. Quando Eric se aposentou, esta responsabilidade também passou para George. Não tenho como dar ao jovem o crédito que realmente merece. Ele tem demonstrado enorme determinação para realizar o que deve ser um trabalho muito tedioso. Toda vez que ele descobre uma pista, por mais tênue que seja, eu entro em um avião e viajo para o local. Então entrevisto meticulosamente moradores confusos até me convencer de que não vai dar em nada. Em minha busca, visitei partes do mundo que nunca havia imaginado conhecer. Quênia, África do Sul, Índia, China. Leitor, eu nunca parei de procurá-las. Estive em todos os cantos do mundo, convencido de que um dia, ao dobrar uma esquina ou caminhar por uma praia, veria o lindo rosto de Ellie mais uma vez. Mas minha tarefa tem sido infrutífera. Sem dúvida, você está se perguntando, então, por que voltei ao meu diário. Esta manhã, recebi uma carta de um velho amigo, reenviada a mim por George. Vou incluí-la aqui. Caro Bo, espero que esta carta chegue até você através do escritório de advocacia. Quando faleceu, Monsieur Landowski me passou seu contato junto com seu cinzel. Caso vocês precisem um do outro, foi o que ele escreveu. Ele era atencioso a esse ponto. Acha que pode me encontrar em Paris? Estou supondo, pelo endereço do advogado, que você está residindo em Genebra, então espero que a viagem não seja muito cansativa. Eu me ofereceria para ir até aí, mas meus ossos de 60 anos não permitiriam tal coisa. Seria bom ver você, Bo, uma última vez. Seu amigo, Laurent Bouy. Encarei o papel por alguns momentos. Eu havia fornecido os detalhes de contato do Sr. Kohler para todos do meu passado, de Monsieur Landowski a Ralph Mackenzie, caso ele aparecesse em suas portas. Tem sido uma das pequenas alegrias da minha vida receber ocasionalmente atualizações daqueles que significaram tanto para mim ao longo dos anos. Monsieur Landowski morreu em 1961. Para minha eterna vergonha, não fui ao seu funeral, pois pensei que seria o local perfeito para Craig me emboscar. Saber que eu tenho uma filha neste mundo revigorou meu desejo de permanecer nele, e voltei a um estado de evidente cautela. Em vez disso, quando recebi a notícia através de Marcel, chorei sozinho por 3 dias e pedi às estrelas que cuidassem dele em sua nova vida. Quanto a Laurent Bouy, não o vejo desde aquele dia fatídico em Paris, quando ele e eu fomos forçados a fugir. Seguindo o endereço da carta de Bouy, bati à porta de sua pitoresca casa, na tranquila avenida de paralelepípedos de Montparnasse. Houve um barulho e a porta foi aberta por uma jovem de avental médico azul. Ela me olhou curiosa. Olá, senhora. Esta é a casa de Monsieur Bouy, não é? Ela sorriu para mim. Sim, esta é a casa do professor Bouy. Ele está à sua espera? Refleti por um momento. Bem, não tenho certeza. Você poderia avisá-lo de que seu amigo Bo está aqui para vê-lo? É claro. Ela deixou a porta entreaberta e voltou rapidamente. Ele ficou muito animado quando mencionei seu nome, Monsieur Bo. Por favor, fique à vontade. Entrei na encantadora casa de Bouy, que era tão desorganizada quanto seu minúsculo apartamento de anos antes. Espalhados pelo corredor havia telas descartadas, lençóis empoeirados, esculturas inacabadas. Era a moradia de um verdadeiro artiste. Ele está um pouco frágil ultimamente, Monsieur Bo, apesar do que pode ter lhe dito. Seja cuidadoso com ele. Eu assenti. É por aqui. Gentilmente, a jovem abriu a porta de uma sala de estar, povoada por uma massa de plantas verdes. No meio de toda a folhagem, um Laurent Bouy dolorosamente magro e envelhecido estava empoleirado em um grande sofá de veludo. Na verdade, parecia que qualquer rajada de vento da janela aberta poderia derrubá-lo no chão. Não lembro direito, disse ele. Você agora fala? Abri a boca sem saber o que dizer.
Estou brincando, gritou Bui, dando uma risada. Uma onda de alívio inundou o meu corpo. Olá, Laurent. Fui até ele e apertei sua mão, que parecia leve como uma pena. Infelizmente, meu aperto não é tão forte quanto costumava ser, disse ele. Não faço mais esculturas há alguns anos. Eu pinto, no entanto. Por favor, sente-se. Laurent indicou o sofá. Você ainda toca violino ou violoncelo? Às vezes, consigo tocar por cerca de 15 minutos antes que meu braço comece a doer por causa de uma lesão antiga. Ah, sim, Landowski mencionou esse fato. Ele olhou fixamente para mim e fiquei animado ao notar que, apesar do cabelo grisalho fino e do corpo frágil, seus olhos não haviam mudado nem um pouco. Obrigado, Helene, disse ele para a jovem na porta. Se precisar de mim, professor Bui, é só me chamar. Ela saiu do quarto. Ergui minhas sobrancelhas para meu velho amigo. Professor, hein? Subi na hierarquia e me tornei diretor de esculturas na Escola de Belas Artes. Dá para acreditar? Sabe, Laurent, dá sim. Fiz uma pausa antes de fazer a pergunta difícil. Você escreveu em sua carta que gostaria de me ver uma última vez. Que diabos você quis dizer? Quantos anos você tem? 61? 62 agora, Bo. Mas você não é cego. Estou doente. Os malditos médicos me disseram que não vou me recuperar. Eles não podem prever quanto tempo ainda tenho, mas não serão mais do que alguns meses. Laurent, eu sinto muito. Ele deu de ombros com um ar de coragem. O câncer ainda é mais fácil de aceitar do que perder Bel todos aqueles anos atrás. Coloquei uma mão carinhosa em sua perna e me angustiei ao sentir o osso sobre a pele fina. Você ainda pensa nela? Perguntei. Cada minuto de cada dia, respondeu ele, nostálgico. Mas um sorriso brincou em seus lábios. Apesar de tudo, vivi uma vida abençoada. Agora eu vou lhe contar uma história que até você pode achar difícil de acreditar. Ele fechou os olhos. Há muitos anos eu tinha acabado de dar uma aula sobre Donatello. Enquanto arrumava meus livros, uma aluna se aproximou de mim. Bo, assim que coloquei os olhos no rosto dela, eu soube, pois era como olhar para um espelho. Ela se apresentou como Beatriz Aires Cabral. Bui meneou a cabeça. Aires Cabral? Esse não era o sobrenome de Bel? Ele encontrou meu olhar, precisamente. Meu estado era de total descrença. Inacreditável! A garota perguntou se eu me lembrava de ter criado uma escultura da mãe dela para o pai, Gustavo, que foi enviado ao Brasil como presente de casamento. Bui gargalhou. Se ela soubesse, diante de mim, na minha sala de aula, estava minha própria filha. Ficamos em um silêncio emocionado por um tempo. Eu, eu não sei o que dizer. Imagino. Ela me contou que a mãe havia morrido quando ela tinha apenas 18 meses de idade. Houve um surto de febre amarela no rio e a voz de Laurent falhou e seus olhos ficaram marejados. Ela tinha apenas 21 anos. Depois de toda aquela turbulência e tragédia, morrer tão jovem. Me perdoe. Uma lágrima escorreu por seu rosto pálido. Então perguntei sobre o pai dela, ou quem quer que ela pensava ser seu pai. Ela me revelou que o relacionamento deles era difícil e que ele havia mergulhado cada vez mais na bebida com o passar dos anos. Gustavo proibiu Beatriz de seguir suas paixões artísticas, mas morreu quando ela tinha 17 anos. Ela se matriculou na Escola de Belas Artes depois da morte dele, como sabia que a mãe havia feito antes dela. E ela acabou na sua turma, sussurrei. Bui e eu nos encaramos, antes de sorrirmos ao mesmo tempo. Os mistérios do universo, não é, Bo? Enfim, Beatriz passou 5 anos em Paris. Naturalmente, eu a coloquei sob minha proteção. Ela costumava visitar minha casa aqui em Montparnasse. Até almoçávamos semanalmente no Lac Closerie de Lilas, onde eu costumava levar a mãe dela. Ele riu. Ah, que bênção! Sabe, eu até a levei ao ateliê de Landowski. Ele exibiu, todo orgulhoso, fotografias do nosso trabalho no Cristo e lhe contou histórias sobre a minha juventude. Eu estava desesperado para fazer minha próxima pergunta. Você contou a ela a verdade sobre a sua paternidade? Bui abaixou os olhos e balançou a cabeça. Que direito eu teria de dizer a ela que Gustavo não era seu verdadeiro pai? Não, monsieur, não. Recostei-me no sofá e olhei para o teto empoeirado. Estava achando difícil manter minhas emoções sob controle. A visão de Laurent moribundo e a história de sua filha provocaram um enorme nó em minha garganta. Como alguém poderia duvidar do poder do universo após tal evento? Eu não sei.
Depois de alguns instantes, consegui recuperar a compostura. Você ainda fala com Beatriz? Escrevemos um para o outro todo mês. Sei tudo sobre a vida dela, Bo. Ela se casou com um homem que a trata bem e a ama muito, Bui suspirou. Tragicamente, seu primeiro filho morreu, mas ela teve um segundo bebê. Qual é o nome? Perguntei. Cristina, disse Laurent baixinho. De repente, ele pareceu preocupado. Pelo que Beatriz me contou, ela é uma criança muito difícil. Apesar de ter apenas 7 anos, trata muito mal a mãe. Ele se virou para olhar pela janela como se formulando com cuidado sua próxima frase. Cristina é extremamente inteligente, mas parece não ter sensibilidade ou empatia quando se trata de seus semelhantes. Isso torna quase impossível lidar com ela. Que tristeza para Beatriz, respondi. Ela já passou por tanta coisa. Sim, Bui virou-se lentamente para mim. O que me leva ao motivo pelo qual o chamei aqui hoje. Por favor, continue, encorajei-o. Bui inspirou e eu ouvi um leve ruído em seu peito. Quero dar à minha filha toda a assistência que puder, mas não vou demorar muito neste mundo, Bo. Vou deixar para ela o dinheiro que tenho, mas não é muito. Eu me pergunto se... Sua voz falhou mais uma vez, e coloquei minha mão sobre a dele. Gostaria de saber se você poderia dar uma olhada na família dela de vez em quando. Não posso pedir a mais ninguém, sem o risco de expor o segredo da paternidade de Beatriz, o que certamente não desejo fazer. Eu assenti. Claro, Laurent. Você quer que eu entre em contato com Beatriz? Não. Isso só vai levantar mais perguntas. Talvez você pudesse observar de longe e, se a família em algum momento precisar de ajuda, seria um enorme conforto saber que alguém poderia oferecê-la. Compreendo, Monsieur Bouy. Minha mente disparou com a importância da tarefa que Laurent estava depositando em minhas mãos. A família dele morava no Brasil e eu morava na Suíça. Havia inúmeros aspectos práticos a serem superados, sem mencionar a interferência que poderia causar em minha própria busca por ele. Fitei os olhos suplicantes de Laurent. Seu único crime fora amar demais outra pessoa. Eu estava bem familiarizado com o fenômeno. Decidi então que não iria decepcioná-lo. Por favor, fique tranquilo. Vou fazer o que está me pedindo. Seu rosto irradiou uma calorosa gratidão. Obrigado, Bo, obrigado. Ele deu um tapinha em minha mão. Agora estou ficando cansado. Mas antes de ir, há uma coisa que você queira saber? Precisei de um momento para pensar. Evelyn, respondi. Você tem notícias dela? Laurent se retraiu no sofá. Sinto muito, Bo. Evelyn morreu logo depois de Monsieur Landowski. Meu coração doeu. Ela fora tão gentil comigo, e na ferocidade de minha busca para localizar ela, não fui capaz de manter contato. Quando falei com ela 15 anos atrás, ela mencionou que nem conhecia a neta. Diga-me, Monsieur Bouy, isso sequer foi resolvido? Bouy balançou a cabeça. Não. Eu vi Louis no funeral, mas não havia sinal de Gisele ou Marina. Marina, lembrei-me. Era esse o nome dela. Ela deve ter uns 20 e poucos anos agora? Sim, é uma história triste. Como você ouviu de Evelyn, Gisele era uma força da natureza. Havia rumores de que bebia demais. O relacionamento entre ela e Louis não deu certo. Um dia, ela simplesmente pegou Marina e largou o marido. Ele me disse que, desde então, muitas vezes tentou entrar em contato com a filha, mas Gisele fez um trabalho completo de lavagem cerebral contra ele. Que coisa terrível! Realmente terrível. E, de acordo com as histórias que ouvi, Gisele teve uma briga feia com a filha e a expulsou de casa. Desde então, aparentemente, Bui hesitou. Por favor, continue, Laurent. Há pouco tempo, Marcel Landowski me contou que Marina frequenta a Rue Saint-Denis. Olhei fixamente para ele. Bui suspirou. Parece que ela está se prostituindo para se sustentar. Cobri a boca com uma das mãos. Ah, Laurent, esfreguei as têmporas. Preciso fazer alguma coisa para ajudá-la. Por Evelyn. Bui assentiu. Gostaria de pensar que eu teria feito algo se tivesse em melhor posição. Laurent inalou o ar profundamente e estremeceu ao expirar. Ele colocou a mão no peito. Você pode chamar Helene para mim? Claro, Laurent. Eu me levantei e ele segurou minha mão. Você vai cumprir sua promessa, não vai? Você jura? Pelas estrelas, Laurent. Ele me deu um sorriso de despedida. Então eu sei que você está dizendo a verdade. Obrigada por ouvir. Curta e compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o canal.